Olá, eu sou o contador de histórias do canal Soneca Literária. Estou aqui para acompanhar o seu descanso. Antes de se entregar ao sono, deixe seu like e inscreva-se no canal e me conte de onde você nos ouve agora e que horas são aí. Respire fundo, acomode-se e relaxe. História 1. O silêncio da chuva. O vento chegava devagar pelas frestas da janela, trazendo consigo o cheiro sutil de terra molhada e folhas caídas. Um perfume que parecia familiar e ao mesmo tempo distante, como se tivesse pertencido a uma memória que se dissolvia lentamente. Sofia sentava-se na poltrona da sala, o corpo levemente curvado, cotovelos apoiados nos joelhos, olhos fixos na rua deserta lá fora. O asfalto refletia a luz dos postes, molhado, e cada pequena poça parecia conter uma lembrança contida. A cidade parecia adormecida, mas não silenciosa. Ao fundo, o murmúrio constante do tráfego distante misturava-se ao ritmo irregular das gotas caindo do telhado e ao canto solitário de um pássaro que se arriscava na chuva. Cada som parecia ter seu próprio lugar, como se fizesse parte de uma conversa antiga que ninguém mais lembrava. Sofia fechou os olhos por um instante, sentindo o calor da manta enrolada em seus ombros. O tempo ali dentro parecia se estender, não de forma tensa, mas como uma respiração longa, em que cada pensamento tinha espaço para existir sem pressa. Lembrou-se da manhã anterior, quando atravessou o parque próximo de casa, onde os carvalhos ainda retinham gotas nos galhos que brilhavam como lanternas suspensas. Um menino corria com seu cachorro, rindo alto, e por um instante Sofia desejou juntar-se àquela alegria simples. Mas hesitou, sentindo que precisava primeiro compreender o próprio silêncio. As cartas antigas guardadas na escrivaninha vieram à mente, envelopes amarelados, escritos à mão, palavras que falavam de saudade, de encontros adiados, de histórias que nunca se completaram. Era curioso como a escrita capturava emoções que, faladas, se dispersavam rapidamente, perdendo-se na pressa dos dias. Sofia sempre acreditara que havia algo de terapêutico em deixar o tempo escorrer lentamente entre os dedos, observando sem tentar agarrar nada. Naquele instante, cada memória parecia uma pedra suavemente polida pelo rio do passado, firme, mas leve o suficiente para não pesar. O telefone tocou, interrompendo o fluxo de pensamentos. O som trouxe uma leve inquietação. Ela demorou alguns segundos antes de atender, ouvindo a respiração do outro lado da linha antes que uma voz conhecida surgisse. Era Clara, amiga de longa data, com quem compartilhava risos e pequenas confidências, aquelas conversas que nunca envelhecem. Falar com Clara trouxe uma sensação reconfortante, como se as paredes da casa não fossem limites, mas molduras para o espaço compartilhado em palavras. Conversaram sobre coisas simples, o tempo instável, o livro que Sofia estava lendo, a receita que Clara queria testar. E mesmo sem acontecimentos grandiosos, a conversa tinha um ritmo que preenchia o ar com uma calma discreta, quase imperceptível, mas poderosa em sua sutileza. Quando desligou, Sofia permaneceu sentada, deixando o silêncio reassumir seu lugar. Sentiu uma pontada de melancolia, não amarga, mas doce, como o sabor de uma fruta madura demais, lembrando que tudo é transitório, que cada instante contém beleza e perda ao mesmo tempo. Ela se levantou devagar, aproximou-se da janela e olhou novamente para a rua. A chuva diminuíra, e a luz dos postes refletia no chão úmido, formando manchas douradas que se moviam com a brisa. Cada detalhe parecia importar mais agora, não pelo que representava, mas pelo simples fato de existir e ser percebido. O tempo continuava a se alongar de forma quase imperceptível. Cada som, cada reflexo de luz e cada cheiro preenchendo o espaço com uma sensação de atenção plena. Sofia sabia que não havia pressa. O mundo continuaria lá fora, com suas ruas molhadas e árvores silenciosas, mas por agora, aquele instante pertencia somente a ela, aos seus pensamentos e à melancolia serena que os envolvia. Sofia permaneceu à janela por alguns minutos, sentindo a respiração ritmada do ar frio que escapava pelas frestas. Observava o movimento das folhas que ainda tremiam, presas aos galhos, e como a luz dourada do poste refletia nelas de maneira delicada, quase tímida, como se o mundo lá fora tivesse sua própria consciência, convidando-a a contemplar sem pressa. Ela pensou na rotina dos vizinhos que mal conhecia, a senhora que sempre varria a calçada às 7 da manhã, o senhor que deixava migalhas de pão para os pardais, a menina que ria sozinha enquanto brincava de roda no quintal.
Cada gesto parecia carregar uma história silenciosa, e Sofia sentiu que, mesmo sem palavras, havia uma espécie de conversa acontecendo entre todos aqueles pequenos fragmentos da vida cotidiana. A mente dela vagou até lembranças mais antigas, de tardes passadas na casa dos avós, onde o cheiro de bolo recém-assado preenchia o ar e o relógio da sala marcava o tempo de forma compassada, quase solene. Lembrou-se de como gostava de observar a luz atravessando a cortina fina, desenhando sombras que se moviam lentamente no chão, e de como o simples ato de estar ali, imóvel e presente, fazia com que o mundo parecesse inteiro, mesmo quando nada de extraordinário acontecia. Era esse sentimento que agora tentava recuperar. A sensação de que o tempo podia ser lento, contínuo, preenchido de pequenas belezas quase imperceptíveis, mas que carregavam uma verdade silenciosa sobre a vida. Sofia se lembrou também do cachorro do vizinho, um animal pequeno e curioso que sempre se aproximava da cerca para farejar os passantes. Sorriu ao imaginar o olhar atento do cão, a cauda se movendo de maneira descomplicada, e sentiu um afeto discreto, tranquilo, que aquecia o peito sem precisar de grandes gestos. Fez-se consciente de como a presença de outros seres, humanos, animais ou mesmo árvores e pássaros, podia preencher o vazio da solidão com algo leve, quase imperceptível, mas profundamente reconfortante. O dia avançava sem pressa, e o som da chuva, agora mais distante, misturava-se ao canto distante de uma sirene e ao zumbido constante de alguns carros passando pela rua molhada. Sofia sentiu uma espécie de gratidão silenciosa por aquela cadência, por poder estar ali, em seu canto seguro, observando e sentindo o mundo sem a necessidade de intervir ou controlar. Pensou em escrever, talvez, mas hesitou. As palavras, quando surgiam, precisavam de um tempo próprio, e nem sempre coincidiam com o tempo das memórias ou do sentimento que as motivava. No sofá, o telefone novamente chamou sua atenção, desta vez com mensagens de amigos que enviavam fotos do dia, pequenas anotações de acontecimentos banais mas cheias de significado. Sofia respondeu com cuidado, escolhendo palavras que carregassem gentileza e atenção, consciente de que mesmo gestos simples podiam criar uma ponte entre pessoas separadas pela rotina e pelo espaço. Cada mensagem enviada, cada resposta lida, trazia consigo uma sensação de continuidade, de pertencimento, como se a vida, em suas sutilezas, insistisse em ser compartilhada de maneira tranquila e silenciosa. Enquanto a tarde se transformava lentamente em noite, Sofia acendeu a pequena lâmpada ao lado da poltrona. A luz cálida preenchia o espaço imediato, criando sombras suaves nas paredes e no chão, e o mundo parecia mais próximo, íntimo, seguro. Ela suspirou, sentindo o corpo relaxar, e percebeu que a melancolia que sentia não era tristeza, mas um reconhecimento da passagem do tempo, da beleza contida em momentos simples e efêmeros. O silêncio parecia acolher todos os pensamentos, transformando-os em algo palpável, ao mesmo tempo, leve o suficiente para flutuar na memória. O pensamento de caminhar pelo parque novamente surgiu. Sofia imaginou o cheiro da terra úmida, o toque das folhas molhadas nos dedos e a sensação da brisa leve contra o rosto. Não havia pressa, podia esperar até que o momento fosse certo. Por ora, bastava estar presente, observando, sentindo, reconhecendo a delicadeza de cada instante. A chuva cessara completamente, mas o chão ainda refletia o céu cinzento, criando um espelho suave que ampliava a percepção de tudo ao redor. Ela fechou os olhos novamente, permitindo que os sons e cheiros se entrelaçassem na mente, e percebeu que cada detalhe, cada lembrança, cada respiração era parte de uma narrativa contínua que se desdobrava, sem exigir nada além de atenção tranquila. A tarde transformou-se em crepúsculo, e as luzes da cidade começaram a acender, piscando suavemente, quase timidamente. Sofia sentiu que, assim como as luzes surgiam para iluminar a rua, havia uma claridade interna que surgia cada vez que ela se permitia simplesmente existir, contemplar e reconhecer o mundo com empatia e calma. A noite avançou, e finalmente, Sofia se levantou, colocando a manta de volta na poltrona e caminhando lentamente até a cozinha. Preparou uma xícara de chá, sentindo o vapor subir e aquecer as mãos, e levou-a de volta à sala. Sentou-se, tomou o primeiro gole e fechou os olhos por um instante, absorvendo a temperatura morna, o aroma delicado e a sensação de presença tranquila que preenchia o ambiente. Não havia pressa, não havia tensão,
apenas a aceitação de que cada instante, mesmo simples, carregava significado, e que a vida se revelava em pequenos gestos, memórias e respirações compartilhadas consigo mesma. O relógio marcava quase 9 horas quando Sofia decidiu que era hora de se recolher. Antes de subir as escadas, olhou mais uma vez para a rua lá fora, agora totalmente silenciosa e escura, e sentiu uma espécie de reverência silenciosa. Pelo tempo, pelo espaço, pelos instantes que, embora fugazes, se tornavam eternos na lembrança, na percepção e na empatia que cada observação carregava. Subiu os degraus devagar, sentindo cada passo, cada movimento como se fosse parte de um ritual simples, mas profundamente significativo. Ao deitar-se, respirou fundo e fechou os olhos, permitindo que o sono chegasse de maneira tranquila, embalado pelo silêncio e pelo calor reconfortante de estar presente, inteira e serena, no próprio mundo. Sofia permaneceu na sala por alguns minutos, ouvindo o eco distante do vento entre as árvores e o silêncio que se seguia à chuva. Era um silêncio que não exigia nada, que acolhia pensamentos e memórias, permitindo que se espalhassem sem pressa. Ela percebeu que podia se perder nele sem medo, que havia algo reconfortante na ideia de simplesmente existir, sem a necessidade de ação ou decisão imediata. Cada respiração parecia sincronizar-se com o ritmo do mundo, lento, constante, cheio de pequenas nuances que muitas vezes passavam despercebidas. Pensou na velha árvore no parque próximo, com seus galhos robustos e folhas que resistiam à estação. E imaginou quantas histórias aquele tronco poderia contar se pudesse falar. Cada cicatriz na casca parecia carregar lembranças de ventos fortes, de dias de sol intenso e de chuvas intermináveis. Sofia sentiu uma pontada de conexão com aquela árvore, reconhecendo nela a mesma capacidade de permanecer firme, apesar da passagem do tempo, das mudanças e das perdas sutis que moldam a vida. O silêncio da casa se tornou ainda mais profundo quando o telefone, pela última vez, ficou silencioso sobre a mesa. Ela percebeu que não sentia falta de mensagens nem de ligações. O que realmente importava era a sensação de estar presente, de observar e sentir sem pressa, de permitir que cada instante fosse absorvido e registrado de forma tranquila. O mundo externo podia esperar. Dentro da casa, dentro de si mesma, havia espaço suficiente para acolher pensamentos, lembranças e desejos de forma natural e serena. Sofia se levantou, caminhou lentamente até a janela e observou a rua iluminada pelas lâmpadas, agora refletidas nas poças que restaram da chuva. Cada reflexo parecia dançar levemente, criando pequenas histórias invisíveis aos olhos apressados, mas perceptíveis quando se olhava com atenção. Ela sorriu para a própria percepção, reconhecendo que a beleza muitas vezes se escondia nos detalhes mais simples. Um reflexo de luz, uma folha que se move, o cheiro da terra molhada, o som distante de um carro passando. A mente voltou-se para os dias que se seguiram à chuva, imaginando pequenas rotinas que se repetiriam, encontros inesperados, momentos de contemplação semelhantes ao que vivia agora. Sentiu uma mistura de expectativa e aceitação, sabendo que nem todos os instantes seriam marcantes, mas que cada um carregava a possibilidade de percepção e conexão com a vida ao redor. Era uma melancolia serena, cheia de empatia pelo próprio tempo, pelo ritmo do mundo e pelas pequenas histórias que compunham a rotina de todos. Ao preparar o chá para si mesma, Sofia percebeu a sensação de completude nos pequenos gestos. Aquecer a xícara nas mãos, sentir o vapor subir e o aroma se espalhar pelo ar, levar o líquido quente aos lábios com calma. Cada ação, por mínima que fosse, tinha importância naquele instante, contribuindo para um estado de presença plena e acolhedora. Sentiu gratidão silenciosa pelo espaço que habitava, pela luz da lâmpada que aquecia o ambiente e pelo conforto que o silêncio proporcionava. A noite se aprofundava, e Sofia decidiu finalmente subir as escadas, sentindo cada degrau como um compasso da própria respiração. Ao deitar-se, fechou os olhos e permitiu que a mente vagasse entre lembranças, reflexões e pequenos detalhes do dia, até que o sono chegou de forma tranquila, embalando-a em um ritmo constante, suave, sereno. Antes de adormecer, pensou no parque, no menino e no cachorro correndo, nas cartas antigas, no cheiro da terra e da chuva, reconhecendo que todos esses fragmentos faziam parte de uma tapeçaria contínua de vida, percebida e acolhida com atenção e carinho. No silêncio que se seguiu, Sofia sentiu-se completa. Cada instante da tarde,
Cada lembrança e cada percepção se transformaram em algo eterno dentro dela. Não porque precisassem ser lembrados, mas porque foram plenamente vividos, reconhecidos e sentidos. O mundo, lá fora, continuava seu curso, mas dentro do espaço que habitava, havia paz, compreensão e aceitação. A melancolia permanecia, suave e doce, lembrando que tudo passa, mas que cada instante pode ser vivido de forma plena e serena, se apenas se permitir observar, sentir e existir. História 2. Entre luzes e folhas. Leonardo caminhava lentamente pelas ruas do bairro antigo, onde as casas baixas e os muros cobertos de trepadeiras criavam uma sensação de abrigo, como se o tempo ali tivesse uma cadência própria, mais lenta e atenta do que o resto da cidade. O céu estava encoberto, e a luz difusa da tarde caía sobre o chão molhado, refletindo nas pedras irregulares da calçada pequenas manchas douradas e prateadas, que se moviam conforme os passos dele. Cada som, cada cheiro, cada movimento parecia se encaixar em um ritmo que Leonardo apenas observava, sem pressa, absorvendo cada detalhe como se fosse parte de um diálogo silencioso com o mundo. Ao passar por uma pequena praça, ele notou as folhas caídas espalhadas pelo chão, amarelas, vermelhas e castanhas, cada uma com suas próprias imperfeições e nuances, refletindo uma beleza silenciosa que passaria despercebida se não houvesse atenção. Um vento leve levantava algumas delas, movendo-as em pequenas danças que Leonardo observava com curiosidade e uma certa nostalgia, lembrando-se das tardes de infância em que corria descalço pelo quintal, sentindo a terra fria e úmida nos pés, rindo sozinho sem motivo aparente. Seguindo seu caminho, passou por uma cafeteria com a porta entreaberta, de onde vinha o aroma doce de café recém-passado. Havia um leve burburinho de vozes e o tilintar de xícaras, mas Leonardo manteve-se do lado de fora, permitindo que aquele instante se infiltrasse lentamente na memória, como se cada cheiro, cada som e cada detalhe da cena compusessem uma pequena história que não precisava ser contada em palavras. Ele respirou fundo, sentindo o cheiro do café misturar-se à umidade das ruas e à leve brisa que soprava das árvores próximas, e permitiu-se um pequeno sorriso, discreto, quase imperceptível. O parque não estava longe, e Leonardo decidiu caminhar até lá. As árvores altas, algumas com troncos grossos e rugosos, ofereciam uma sensação de abrigo que contrastava com a amplitude da cidade ao redor. Ele sentiu o cheiro das folhas molhadas e da terra recém-chovida preencher os pulmões, trazendo uma espécie de clareza tranquila, aquela consciência serena de que cada detalhe da vida cotidiana carregava uma sutileza que precisava apenas ser notada para existir plenamente. Sentou-se em um banco de madeira, ligeiramente desgastado pelo tempo, e observou o lago pequeno no centro do parque. A água refletia o céu cinza, mas havia pequenas ondulações que criavam movimentos suaves, hipnotizantes, e Leonardo deixou a mente vagar entre lembranças de pessoas queridas, dias passados, encontros que não se repetiriam, e momentos simples que, na memória, ganhavam profundidade e beleza. Um pássaro passou rasgando o ar, e ele sentiu um afeto silencioso, um reconhecimento de que cada ser vivente compartilhava, mesmo que de maneira invisível, o mesmo espaço e o mesmo tempo, cada um em seu próprio ritmo. Enquanto observava, pensou em sua mãe, que sempre o encorajava a perceber os detalhes, a não apressar-se, a sentir o tempo como algo maleável, capaz de se estender sem pressa quando se presta atenção. Lembrou-se de tardes inteiras passadas com ela, ouvindo histórias e aprendendo que a beleza estava muitas vezes no movimento lento da vida, nos silêncios compartilhados e nas pequenas observações que ninguém mais parecia notar. Uma leve melancolia surgiu, mas não dolorosa. Era um peso doce, que lembrava da continuidade e da profundidade do tempo e das memórias. Leonardo sentiu o vento tocar seu rosto, fresco e úmido, e fechou os olhos por um instante, deixando que todos os sons do parque se fundissem. O farfalhar das folhas, o murmúrio de crianças brincando ao longe, o ranger sutil dos bancos de madeira e o distante ronco de carros passando. Cada som era como uma nota em uma melodia calma, contínua, que preenchia o ar sem esforço, trazendo uma sensação de harmonia discreta e reconfortante. O telefone em seu bolso vibrou, mas ele decidiu não atender. Havia momentos em que a vida externa podia esperar. A atenção plena à experiência do instante presente era mais valiosa. Sentiu um calor sereno subir pelo peito,
uma sensação de pertencimento ao espaço que ocupava e ao tempo que vivia. Observou as sombras alongando-se, o reflexo suave da água no lago, e percebeu que mesmo pequenas ações, como o movimento de uma folha ou o canto distante de um pássaro, podiam carregar uma poesia silenciosa, compreensível apenas para quem estivesse disposto a perceber. Quando decidiu levantar-se, caminhou lentamente pelas trilhas do parque, sentindo a umidade do chão e o cheiro das folhas misturado à brisa. Cada passo parecia um gesto de cuidado consigo mesmo, um reconhecimento de que a vida não precisava ser apressada, que a contemplação e a atenção aos pequenos detalhes eram suficientes para criar significado. Passou por um casal de idosos sentado em outro banco, mãos entrelaçadas, e sentiu um calor suave, quase como se a empatia fosse palpável, flutuando entre eles e ele, sem palavras, apenas existência compartilhada. Ao sair do parque, voltou-se para as ruas molhadas da cidade, onde a luz dos postes refletia suavemente no chão, criando um mosaico de cores discretas. Cada detalhe, uma sombra, uma poça, uma fresta de luz, parecia carregar história e presença. Leonardo respirou fundo, sentindo a passagem do tempo de forma serena, sabendo que os momentos vividos, ainda que simples, tinham peso, forma e beleza, mesmo que a cidade continuasse seu movimento implacável ao redor. A noite aproximava-se, e ele decidiu voltar para casa. Ao atravessar a porta, sentiu o calor reconfortante do ambiente fechado, o silêncio suave, a presença de objetos familiares e de pequenos detalhes que falavam de rotina e cuidado. Sentou-se na poltrona favorita, deixando que o corpo relaxasse e a mente se desligasse da pressa externa. Um pequeno lampejo de gratidão percorreu-o, pelo tempo, pelo espaço, pelas memórias, pela vida observada e sentida com atenção. Antes de apagar a luz, olhou pela janela para a rua iluminada pelos postes e pelos reflexos da cidade. Cada luz, cada sombra, cada detalhe carregava uma história silenciosa, e ele sentiu que, ao perceber isso, estava vivendo plenamente, com atenção e empatia, permitindo que o mundo fosse sentido com calma e delicadeza. História 3. O caminho das laranjeiras. Helena caminhava devagar pelo caminho que margeava o antigo pomar, onde os laranjais se estendiam em fileiras regulares, carregando frutos maduros e folhas que tremiam com a brisa suave da tarde. Cada detalhe respirando vida própria, cada aroma e movimento compondo uma sinfonia silenciosa que parecia falar diretamente à memória e à sensibilidade de quem observa. O cheiro doce e cítrico pairava no ar, misturando-se ao perfume terroso da terra molhada pela chuva recente, criando uma sensação quase hipnótica de presença plena. Cada passo sobre a grama úmida produzia um leve estalo, um som que se somava ao canto distante de um pássaro e ao murmúrio das folhas, compondo uma harmonia sutil e contínua que preenchia o espaço com uma quietude acolhedora, quase sagrada em sua simplicidade. Ela parou por um instante, fechando os olhos e permitindo que o vento acariciasse seu rosto, carregando o frescor da tarde e a lembrança das tardes de infância passadas entre árvores e flores, correndo descalça, sentindo a terra fria e os galhos a tocar as mãos. Helena percebeu que cada detalhe do pomar carregava pequenas histórias, invisíveis mas vivas, como se cada folha, cada fruta e cada galho tivesse memória própria, testemunhando o passar do tempo e das estações com paciência e constância. Enquanto caminhava, lembrou-se de seu avô, que gostava de mostrar como a luz atravessava os galhos e criava sombras que se moviam lentamente pelo chão, quase como se dançassem, contando histórias silenciosas que somente olhos atentos podiam perceber. Ele dizia que observar era mais importante do que falar, que o mundo revelava seus segredos àqueles que sabiam esperar. Helena sorriu para essa lembrança, sentindo uma leve melancolia, mas também gratidão, por aquele ensinamento, pelo tempo compartilhado, pelo silêncio que falava mais alto do que qualquer palavra, pelo simples ato de estar presente e perceber o mundo em sua cadência natural. O pomar se abria para um pequeno riacho, cujas águas refletiam a luz cinza da tarde, formando um mosaico de tons suaves que se moviam em constante transformação. Helena sentou-se à beira, deixando que os pés tocassem a água fria, sentindo a corrente leve acariciar a pele, como se cada movimento transportasse pensamentos, memórias e sentimentos, dissolvendo qualquer pressa ou tensão. Cada gesto da água parecia carregar histórias próprias, pequenas narrativas do tempo, do vento e da terra, e ela se permitiu ficar ali, absorvendo,
sentindo, reconhecendo a passagem do tempo sem pressa, apenas existindo em sintonia com o ambiente ao redor. A tarde avançava, com ela, a sensação de calma profunda se intensificava, preenchendo cada espaço do corpo e da mente com quietude e presença. Helena respirava lentamente, absorvendo o perfume das flores, o frescor da água e o som dos galhos se movendo suavemente, permitindo que cada detalhe se transformasse em consciência plena. Pensou em como a vida, mesmo nas suas rotinas simples e repetitivas, carregava pequenos milagres. O reflexo do sol no riacho, o movimento de uma folha que caía, o canto de um pássaro desconhecido, cada instante oferecendo a chance de perceber que a existência, em sua simplicidade, podia ser profunda, significativa e cheia de beleza. Quando decidiu levantar-se, seguiu pelo caminho de volta, apreciando o ritmo lento dos passos sobre a grama e a sensação de cada respiração preenchendo o peito. Passou por laranjeiras carregadas, cujas folhas ainda pingavam gotas de chuva, e percebeu que, mesmo em pequenos detalhes, havia lições de resiliência e beleza. A natureza seguia seu curso, constante, paciente, indiferente à pressa dos seres humanos, mas plenamente consciente de sua própria existência, oferecendo serenidade a quem estivesse atento. Ao chegar em casa, Helena sentou-se na varanda, olhando para o pomar à distância, iluminado pelos raios de sol que agora penetravam por entre nuvens dispersas, espalhando luz dourada sobre a terra molhada. Sentiu uma paz serena, quase silenciosa, sabendo que o mundo exterior poderia esperar. Ali, naquele instante, bastava contemplar, reconhecer e sentir cada detalhe, permitindo que o corpo e a mente se aquietassem e se harmonizassem com o tempo e o espaço, simples e serenos, carregando uma melancolia doce, mas acolhedora, que preenchia o coração com atenção e gratidão. História 4. A janela da rua silenciosa. Miguel permanecia sentado à beira da janela, observando a rua silenciosa que se estendia diante de seu apartamento, com calçadas molhadas refletindo a luz do fim de tarde e prédios antigos que guardavam histórias invisíveis, cheios de memórias de quem passou e de quem ainda passaria. A luz filtrada por nuvens tênues pintava sombras delicadas sobre as fachadas, e cada detalhe parecia carregar uma mensagem silenciosa. O balanço de uma árvore ao vento, o reflexo da lâmpada de um poste sobre uma poça d'água, o som distante de passos ecoando na rua deserta. Ele fechou os olhos por alguns segundos, permitindo que o ritmo da cidade se misturasse ao próprio ritmo da respiração, criando uma cadência quase meditativa, constante, confortável e acolhedora. Miguel sentiu uma melancolia tranquila, não dolorosa, mas cheia de memória, lembranças de dias passados com pressa demais, momentos que agora se revelavam com nitidez diante de sua contemplação. Lembrou-se de tardes na infância, quando as ruas eram caminhos desconhecidos a explorar, e cada detalhe carregava novidade, descoberta, desencantamento. Ele sorriu levemente, percebendo que, embora o mundo tivesse mudado, o encanto de observar, de prestar atenção, permanecia intacto, disponível para aqueles que desaceleravam e permitiam-se perceber a cadência do mundo e de suas próprias lembranças. A brisa que entrou pela janela trouxe consigo o aroma úmido das plantas da calçada, misturado ao cheiro de pão fresco vindo de uma padaria próxima. Miguel sentiu uma familiaridade reconfortante nesses cheiros, como se o espaço ao redor contasse suas próprias histórias em detalhes sutis, revelando-se apenas para quem estivesse atento. Cada som, cada cheiro, cada movimento da rua parecia se encaixar em uma narrativa invisível, quase imperceptível, mas rica em significado, trazendo conforto, empatia e percepção silenciosa. O olhar dele pousou sobre o gato do vizinho, ágil e curioso, circulando pela calçada com passos cuidadosos, observando tudo ao redor com olhos brilhantes. Miguel percebeu como a presença silenciosa do gato acrescentava vida à rua, preenchendo o espaço com atenção, tornando o mundo mais perceptível, mais habitável e mais conectado. Ele sentiu um afeto discreto, cálido, lembrando que a empatia podia existir mesmo nos gestos mais simples e silenciosos, e que a contemplação transformava a rotina em algo profundo. A tarde avançava, e Miguel permitiu-se viajar em pensamentos sobre pequenas rotinas, o cuidado com plantas, caminhar até a padaria, as conversas breves com vizinhos que mal se conheciam, mas que, em sua repetição e atenção, carregavam significado. Sentiu que esses pequenos atos,
muitas vezes ignorados na pressa cotidiana, eram, na verdade, a essência do que chamamos vida, momento de percepção plena, consciência tranquila e reconhecimento do que existe ao redor. O céu começou a se tingir de tons rosados e alaranjados, refletindo sobre as fachadas, se criando sombras longas e suaves. Miguel inspirou fundo, sentindo a passagem do tempo como algo tangível e fluido. Cada instante podia ser reconhecido e sentido com intensidade apenas por aqueles que desaceleravam, permitindo que cada detalhe, por menor que fosse, se tornasse significativo. Ele observou as luzes acendendo-se nos apartamentos, cada janela iluminando histórias invisíveis, rotinas silenciosas, pequenas vidas coexistindo em paralelo. Miguel sentiu-se conectado a cada uma delas, mesmo sem contato direto, como se houvesse uma empatia silenciosa compartilhada entre aqueles que habitavam o mesmo espaço, vivendo suas pequenas jornadas cotidianas. Enquanto a noite avançava, o silêncio da rua tornou-se mais profundo, preenchido apenas pelo som suave do vento e pelo ocasional passo de transeuntes. Miguel sentiu a melancolia se tornar leve, quase doce, e percebeu que não precisava de grandes acontecimentos para sentir plenitude. Bastava contemplar, reconhecer e aceitar a passagem do tempo e dos instantes. Ele fechou os olhos por alguns minutos, absorvendo o ritmo natural da vida, sentindo-se parte de algo maior, contínuo e sereno, onde cada detalhe carregava sua própria poesia silenciosa. Ao apagar a luz e se afastar da janela, Miguel carregou consigo a percepção de que o mundo, mesmo simples, era rico em detalhes e memórias, e que a contemplação atenta podia transformar o cotidiano em uma experiência profunda, acolhedora e cheia de significado. A rua silenciosa permanecia lá fora, mas ele sabia que, ao observá-la com atenção, cada instante vivido transformava-se em parte de uma tapeçaria contínua de experiências, sentimentos e memórias, preenchida por empatia, serenidade e a melancolia suave que acompanha quem se permite viver plenamente, mesmo nos gestos mais discretos e silenciosos. História 5. O café da esquina. Clara sentou-se lentamente na cadeira de madeira do pequeno café da esquina, sentindo o calor da xícara entre as mãos e o aroma do café recém-passado envolvendo-a como um abraço silencioso, quase íntimo, que parecia acalmar não apenas o corpo, mas também o fluxo de pensamentos que insistiam em se mover de maneira fragmentada. A tarde era fria, mas o ambiente interno, com paredes coloridas suavemente e luz filtrada pelas janelas altas, criava uma sensação de acolhimento, de espaço seguro onde o tempo podia se alongar sem pressa, e cada detalhe do café, o tilintar das xícaras, o murmúrio distante das conversas, o rangido suave do piso de madeira, parecia se encaixar em um ritmo próprio, tranquilo e constante, como se o mundo externo tivesse decidido desacelerar naquele canto. Enquanto observava as pessoas entrando e saindo, Clara percebeu pequenas histórias se desenrolando ao seu redor. O senhor que acenava para a atendente com um sorriso tímido, a jovem que folheava um livro com atenção intensa, o casal que conversava baixo, segurando mãos entrelaçadas sobre a mesa. Cada gesto, por mínimo que fosse, parecia carregar emoção e significado, e Clara sentiu-se grata por poder testemunhar sem precisar intervir. Havia uma leve melancolia na percepção de que cada momento era efêmero, mas também uma beleza profunda em poder observar e absorver cada fragmento de vida, reconhecendo a delicadeza e a fragilidade do instante presente. Ela respirou fundo, deixando que o aroma do café se misturasse ao cheiro sutil de pão fresco recém-assado, que vinha do forno no fundo da loja, e a memória de manhãs passadas em café semelhante surgiu. Lembrança de dias de inverno, de conversas longas e silenciosas, de pensamentos que fluíam naturalmente sem pressa, sem necessidade de conclusão. Clara percebeu que havia algo de curativo na atenção plena. Ao perceber cada detalhe, cada gesto, cada aroma e cada som, a vida parecia ganhar textura e profundidade, preenchendo o coração com uma tranquilidade silenciosa e sutil, quase imperceptível, mas palpável. O relógio na parede marcava o tempo de forma suave, quase imperceptível, e Clara sentiu que poderia permanecer ali por horas, apenas observando, respirando e permitindo-se existir naquele espaço, conectada ao ambiente, aos outros e a si mesma. Cada respiração parecia sincronizar-se com os sons do café, com o ritmo dos passos na calçada lá fora, com a cadência das gotas de chuva que ainda caíam tímidas sobre a janela. A consciência do tempo, lenta e delicada,
trouxe uma sensação de plenitude discreta, quase imperceptível, mas real e profunda, que fazia cada instante parecer completo e significativo. Enquanto tomava o café, Clara deixou que a mente vagasse entre pensamentos simples. O encontro com uma amiga mais tarde, as tarefas da semana, o desejo de escrever algumas linhas em seu diário. Mas nenhum desses pensamentos trouxe pressa ou inquietação. Pelo contrário, eram reflexões suaves que se integravam à serenidade do momento. Ela percebeu que a atenção plena transformava a rotina em uma experiência rica, cheia de significado, mesmo nas ações mais simples e cotidianas, permitindo que cada gesto e cada percepção fossem sentidos com cuidado, empatia e presença. O movimento da rua lá fora continuava, distante e difuso, mas sem interromper a harmonia interna que Clara sentia. Passou por sua mente a sensação de que a vida se revelava nos detalhes, no calor da xícara, no aroma do pão, no reflexo da luz nas paredes, no som dos passos apressados e no murmúrio suave das conversas. Cada instante carregava sua própria beleza, uma poesia silenciosa que só podia ser percebida por quem estivesse disposto a desacelerar e a contemplar o cotidiano com atenção e empatia, percebendo a riqueza que se escondia nas pequenas coisas. Quando se levantou, Clara levou consigo a sensação de calma e presença, sentindo que o mundo continuaria em movimento, mas que ela poderia carregar consigo aquele instante de serenidade, que agora fazia parte de sua memória como algo precioso e delicado. A chuva fina agora parara, deixando o chão molhado refletindo a luz dourada do entardecer, e cada detalhe da rua parecia contar histórias silenciosas, convidando-a a caminhar devagar, a perceber e a absorver cada nuance com gratidão, ternura e atenção plena, mantendo a mente e o coração em harmonia com o ritmo natural da vida. História 6. O Jardim do Silêncio. Rafael caminhava lentamente pelo jardim comunitário, onde canteiros bem cuidados se espalhavam entre caminhos de pedra irregular, cada planta carregando cores, texturas e aromas distintos que preenchiam o ar com uma calma quase tangível, como se o próprio espaço estivesse respirando junto com ele. O sol da tarde filtrava-se pelas copas das árvores, criando sombras suaves que se moviam lentamente com a brisa, dançando sobre a terra e os caminhos. Cada som do jardim, o farfalhar das folhas, o canto de um pássaro distante, o leve tilintar de uma regadeira ao longe, parecia seguir uma cadência própria, constante e harmoniosa, convidando Rafael a desacelerar e sentir cada instante em profundidade, percebendo cada detalhe com atenção plena. Ele parou diante de um canteiro de flores amarelas e observou o movimento das pétalas ao vento, percebendo como cada detalhe carregava vida e história, desde a semente plantada há semanas até o crescimento discreto das raízes sob a terra úmida. Rafael respirou fundo, sentindo o cheiro terroso e fresco misturar-se à fragrância delicada das flores, e percebeu que aquela experiência simples continha mais profundidade do que muitas interações apressadas da vida cotidiana. O silêncio do jardim não era vazio. Ele estava cheio de presença, atenção e pequenas revelações que se manifestavam apenas a quem estivesse disposto a perceber, trazendo sensação de conexão e plenitude. Enquanto caminhava pelos caminhos estreitos, Rafael lembrou-se de tardes passadas com a avó, aprendendo a cuidar de pequenas plantas, a observar a natureza com paciência e respeito. Sentiu uma melancolia leve, quase doce, lembrando das histórias contadas por ela, da forma como suas mãos se moviam com cuidado entre a terra e as sementes, ensinando que cada gesto, mesmo simples, podia ser um ato de amor e atenção plena. Rafael sorriu para essa lembrança, sentindo gratidão silenciosa por ter aprendido a observar, perceber e respeitar o ritmo da vida, mesmo em suas formas mais discretas, e por poder experienciar um momento de serenidade profunda no cotidiano. O jardim se abria em direção a um pequeno lago, cujas águas refletiam o céu tingido de dourado pelo sol que começava a descer lentamente. Rafael sentou-se à beira, sentindo a brisa suave tocar o rosto e observando a superfície tranquila da água, onde pequenas ondas criavam padrões efêmeros que se desvaneciam tão rapidamente quanto surgiam. Ele permitiu que a mente vagasse entre memórias, pensamentos e pequenas reflexões sobre o cotidiano, absorvendo a sensação de presença plena, de conexão com o ambiente e com o próprio tempo, sentindo cada instante com atenção delicada e serena. Algumas crianças passavam correndo pelo jardim, risadas leves preenchendo o espaço sem quebrar a serenidade. Rafael observou,
percebendo a harmonia entre movimento e silêncio, ação e contemplação. Cada detalhe, o movimento das folhas, a luz refletindo sobre as pedras, o aroma da terra, tornava-se uma oportunidade de atenção plena, transformando a experiência simples de caminhar pelo jardim em um momento profundo, significativo e introspectivo. A tarde avançava, e Rafael sentiu o corpo relaxar, a mente se aquietar e o coração se preencher com tranquilidade silenciosa. Cada gesto da natureza parecia carregar uma lição sutil: paciência, resiliência, beleza discreta, constância e atenção. Ele percebeu que não precisava de acontecimentos extraordinários para sentir plenitude. Bastava existir, observar e sentir o mundo à sua volta com empatia, presença e gratidão, permitindo que cada instante fosse percebido em sua totalidade. Quando decidiu levantar-se, caminhou devagar pelo jardim, apreciando o toque da grama sob os pés, o calor suave do sol sobre a pele e o movimento lento das sombras. Cada instante era absorvido com atenção plena, cada detalhe percebido, cada memória evocada e acolhida com cuidado. Rafael sentiu que aquele espaço silencioso e simples oferecia algo essencial: a oportunidade de se reconectar consigo mesmo, com o mundo e com a própria respiração, transformando a experiência cotidiana em um ato de serenidade, contemplação profunda e presença sensível. Ao sair do jardim, sentiu o ar fresco da rua tocar o rosto, misturando-se ao aroma das flores e da terra úmida, lembrando que a vida continuaria em movimento, mas que ele carregaria consigo aquele instante de atenção e presença plena, levando a melancolia leve e doce como um tesouro.